vemos que hoje é muito comum, em meio a uma situação de desconforto emocional, a pessoa criar um mecanismo de defesa para não olhar no momento presente para a emoção gerada. Um argumento muito comum e muito usado é o chamado internalizar, sentir ou respirar sobre a emoção. A questão é, sabemos que tudo se passa no agora, e nesse exato momento planetário, isso é uma máxima. Postergar ações é um atributo mental, que mascara o verdadeiro sentir, já que a emoção é a ferramenta para observar e sentir, identificando o que se movimenta dentro de nós através dos espelhos. Quando o desconforto é gerado, imediatamente o movimento deveria ser para a emoção gerada, para que essa oportunidade fosse mais bem aproveitada. Falar sobre o assunto o desconforto, no exato momento em que o fato é gerado ou acionado, é viver no agora. Se a situação esfriar, tomando distância da emoção, evidentemente a energia vai mudar, com certeza, os ânimos mudarão também, mas a emoção não vai ser vista. Mas a emoção foi parar onde? Com certeza em uma das gavetinhas onde as outras emoções negadas moram. Quando saímos do agora e desse sentir por falta da ação correspondente, seja de raiva, por exemplo, para onde foi a raiva? Certamente foi parar na banca do João das Couves. Sempre estoura bem longe de onde deveria estourar. Ou deve ter ido para a gavetinha de emoções reprimidas também. Quem sai para sentir, respirar, internalizar, senão a mente? Ela que precisa de tempo para pensar, a alma não precisa. Se observarmos quem tem facilidade de aderir a esse mecanismo de postergar essas decisões, mesmo que doa, normalmente são pessoas que necessitam de aprovação nas ações. Pessoas que não conseguem se expressar ou as vítimas de plantão. Internalizar uma emoção é o tempo que a mente precisa, para criar a historinha que depois contamos para nós mesmos como o entendimento de todo o desconforto. Mas será que isso funciona? A mente, com medo de não ser aprovada por uma ação emocional espontânea que deveria acontecer para que a emoção fosse liberada, aproveita essas brechas para manter as suas presas temerosas em cativeiros criados por elas mesmas. Deixar a emoção reprimida nos deixa confortável até que ponto? Até onde é saudável segurar essa zona de conforto para mostrar um controle das emoções? Será que muitas doenças não estão exatamente aí, nesse guardar de medo de gritar? Na zona de conforto, na inabalada cara de paisagem que nos protege de ter os rompantes tão necessários, que, em muitos casos, liberariam a emoção de dor e medo. Acaba se perdendo nesse respirar, sentir e internalizar, disfarçado em uma compreensão da situação que não é a verdade. Internalizar uma emoção de desconforto, para depois achar uma resposta, é a mesma coisa que engolir o choro. Chega de engolir choro. Por que calar-se? Por que não dizer na hora, para mim está desconfortável? A política da boa vizinhança? A que isso leva? Não seria melhor deixar a emoção sair, fluir em direção ao resultado da verdade sobre determinada relação? Quando decidimos parar um processo, em que a emoção precisa ser exposta, e negamos essa oportunidade ao nosso sentir, não agindo, tornamo-nos manipuladores das nossas emoções e somos nós os mais prejudicados. Existem relacionamentos tóxicos que nos prejudicam. Mas mesmo assim continuamos a mantê-los, talvez por hábito ou medo da solidão, ou até mesmo para cumprir acordos sociais, religiosos ou familiares. Nesses relacionamentos é que são encontrados o maior número de pessoas que resolveram respirar, internalizar e sentir, já que qualquer ação colocaria em risco a segurança da relação. Descontentar o outro é inconcebível para quem vive de mentiras. Sendo assim, a quem deseja deixar a poeira embaixo do tapete, tem uma boa dica: respire, sinta ou internalize. Pegue a sua emoção que deveria ser reconhecida e liberada e coloque no quartinho escuro das dores não compreendidas. Talvez a prateleira das negações ainda tenha bastante espaço.
A mente é flexível o bastante para manter isso tudo bem escondidinho até que a doença física chegue e você tenha sorte de ter tempo de olhar. É o tempo que a mente precisa para criar um final que não existe. Só pode ser feliz quem aceitou a difícil condição de ser verdadeiro na terra dos mentirosos.